faz um giro de repórteres, né? Vamos conversar com a nossa. Vamos conversar com a Mel agora. Hoje é a Mel que vai estar com a gente. É a Mel que vai estar com a gente, né? Então, e eu tô ansioso por esse encontro aqui com a Mel, né? Outro dia ela estava aqui apresentando e eu estava lá de casa, né? Mel, você escuta a gente? Escuto. Bom dia, Mel, tudo bem? Bom dia, querida. Bom dia, Lu. Então, a Mel estava falando, ela estava me zoando, Lilian, porque eu não gosto de chuchu, né? Porque eu acho que chuchu não tem gosto de absolutamente nada. Eu acho o negócio... Pois é, o Roberto Dias está concordando aqui comigo também, aqui no fone de ouvido. É uma coisa esquisita, vamos dizer assim. Não tem gosto de nada, chuchu, né? E aí, mas eu imagino que deve ser um grande desafio aí pros chefes e tal fazer, né? Então, diz que o soufflé de chuchu, até trava-língua, soufflé de chuchu, né? Soufflé de chuchu. Isso. Diz que ele, né, deve ser bom, então. Mas eu tô desviando o assunto, a Mel tá aí com a gente e tal. Não tem nenhuma receita aí de chuchu, né, Mel, pra gente hoje? Olha, vamos estar consultando as nossas fontes, que é, no caso, minha mãe, para ver se ela tem uma receita de chuchu, mas acho que não, de soufflé, acho que ela não tem. Mas, ó, tem uma Lu. Não, eu tenho uma dica. Você pode fazer sopa e pôr o chuchu no meio, porque aí o chuchu tem baixa caloria e você vai deixar a sopa com bastante nutriente. Ó, que legal. Olha só. E como você disse, não tem gosto de nada, ó que legal. Olha só, você falou da sua mãe, como é que é o nome da sua mãe? Valmira. Dona Valmira, eu quero conhecer a Dona Valmira. Dona Valmira tá aí? Traz ela pra cá pra bater papo com a gente, ué. Né? Essa hora da manhã, 11h50, 10 para meio-dia, tá dando uma fome aqui. Né? Será que a Dona Valmira... Qual que é o cardápio de hoje, né? Eu vou querer saber tudo menos... Eu quero bater papo. Mel. Vamos às notícias aí. Daqui a pouco a gente bate mais papo. Conta aí, o que você trouxe pra gente hoje de notícias? É o seguinte, vocês começaram o programa aí... Lu, no primeiro bloco, vocês falaram um pouco sobre essa triste realidade das pessoas estarem afrouxando aí o isolamento social. Mas tem outros aspectos que são muito tristes também, Lu, que é a disseminação de fake news. E uma das fake news que estão sendo disseminadas no momento é que as pessoas devem se contaminar para criar anticorpos. Eu, inclusive, arrisco dizer que muitas dessas pessoas que estão saindo de casa, afrouxando o isolamento, tomando como base esse tipo de fake news. Não façam isso. Não façam isso. Isso é um grande risco. Uma vez que... o estado de São Paulo, hoje, já tem 55 mil infectados. Só para a gente dimensionar aí, é como se a cidade de Campos do Jordão inteira estivesse com coronavírus. Campos do Jordão tem 51 mil habitantes. A gente ficariam 4 mil pessoas de fora da cidade. É muita gente. A gente não tem nem estrutura nos hospitais, por mais esforço que a gente esteja fazendo, não tem estrutura nos hospitais e não tem condição de abrigar todas essas pessoas que vão ficando doentes. Mas o problema não é só esse. E aí eu trago um dado aqui que não é achismo, é um dado concreto. Os médicos do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus aqui do estado de São Paulo, aqueles que ajudam o governo do estado a elaborar estratégias para combater a pandemia, disseram ontem na coletiva de que a cada 10 pessoas internadas no sistema do governo do estado, a cada 10 internados, 4 têm problemas renais consideráveis. Alguns deles vão ter até que fazer diálise. Isso significa problema para o resto da vida.
Então, quer dizer, a gente já tem um problema de estrutura hoje. Imagine essas pessoas tendo que usar o sistema pelo resto da vida com uma doença extremamente grave. Mas eu fiquei muito... isso me abalou muito. Eu fui procurar mais informações. Não que eu tenha duvidado, mas o bichinho do jornalista fica atrás da gente, né, Luciano? E aí eu fui atrás de mais informações e descobri que no mundo inteiro os médicos estão observando esse tipo de reação nos rins, mas não só nos rins, todos os órgãos comprometidos pelo coronavírus. Então, inclusive o sistema imunológico e problemas cognitivos, ou seja, a gente pode, quem tem contato com o vírus de uma maneira um pouco mais agressiva, pode ter sequelas, sim, para o resto da vida. Então, é considerável, muito, muito considerável essa questão aí, e a gente não pode facilitar esse contágio. E lembrando que, por exemplo, no caso do Não querendo cortar você, eu estava vendo aqui, Luciano, para vocês dois. Hoje o país registrou o segundo dia seguido de recorde no número de novos casos confirmados. 13.944 ocorrências nas últimas 24 horas. Ou seja, está crescendo absurdamente, né? Pois é, está crescendo absurdamente, Lili. E aí a Mel está falando de uma coisa muito importante, sim, que é fake news incentivando as pessoas a se contaminarem. Você, sim, quer se contaminar com o coronavírus, vai acabar o quê? Indo parar num hospital, vai ficar 15 dias internado, sem contato, sim, com ninguém, com a sua família, né? À mercê aí de uma sorte, né? À mercê de hospitais lotados, à mercê aí de uma evolução do quadro de saúde. Ninguém conhece direito, né, os sintomas, a manifestação desse novo coronavírus, o que pode acontecer. Muita gente tem problema no pulmão, problema que fica para sempre. Você que teve coronavírus, aí teve uma complicação, isso pode ficar para sempre. Você vai ter dificuldade para respirar o resto da sua vida, em muitos casos, assim, né, os casos mais graves. É o que a Mel está falando hoje, né, Mel? Pois é. E aí, como que fica, né, Mel? Isso, se a pessoa sobreviver. A gente tem que deixar muito claro aí uma outra questão, que é o seguinte: a gente, fazendo um panorama aí dos casos, tem pessoas que não tinham problemas pré-existentes, tinham uma vida saudável e morreram. E pessoas com doenças pré-existentes e que sobreviveram. Então, a gente não sabe como o organismo se comporta com o vírus. É literalmente uma loteria. Então, como que a gente vai se expor a uma coisa que você não tem a menor noção se você vai morrer ou não? A gente teve casos aí de pessoas que evoluíram para óbito em dias ou horas, porque, de fato, o vírus é extremamente agressivo. Então, quer dizer, por que você vai correr um risco desse? Não faz sentido. Pois é, e outra coisa importante da gente falar, dentro dessa notícia que você está falando, é o seguinte: fake news. Fake news hoje é crime. Você que está em casa, recebeu um WhatsApp com fake news, você compartilha esse WhatsApp de fake news, você também faz parte desse crime. Você também está cometendo crime ao compartilhar mensagens de fake news. Então, verifique. Eu falo o seguinte, Mel, nunca foi tão importante o trabalho do jornalismo profissional, nunca foi tão importante o nosso trabalho para divulgar aí notícias, né? O jornalista ele pode ser responsabilizado criminalmente, passou por uma faculdade, tem que checar as informações, existe todo um sistema de produção da notícia, né? Enfim, a produção da notícia coletiva aqui na Rede Alesp, por exemplo, são dezenas de profissionais para chegar uma notícia dessa aqui até vocês, são dezenas de profissionais que vão estar ali trabalhando para checar isso e tal. Então, assim, não compartilhe fake news, além de causar um mal, né, para a sociedade, você ainda corre o risco de cometer aí um crime. Exatamente, Lu. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que assim, eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente sabe que a população muitas pessoas estão saindo de suas casas preocupadas com o seu emprego, preocupadas com
com o seu dia a dia, né? E com como vão sustentar as suas famílias. E por isso a gente apela também para os empregadores. A gente tem o privilégio de ter um empregador que está cuidando da gente desde o começo. A gente tem que falar isso, tanto a Assembleia quanto a gestora da TV está cuidando da gente desde o começo. A gente foi separado em grupos, e aí vocês podem ver, o pessoal de casa tá vendo aí, atrás do Luciano tem alguns computadores vazios, mas na verdade, esses computadores estão com pessoas de suas casas. Esse papelzinho que está grudado aí, vou contar, Lu, esse papelzinho que está grudado no computador atrás do Luciano quer dizer que ele não pode ser desligado porque tem uma pessoa trabalhando remotamente de casa. Ou seja, a Rede Alesp tá vazia aí, fisicamente a TV está vazia, porém as pessoas estão todas de suas casas produzindo conteúdo para a gente passar para vocês. Então, quer dizer, a gente está aqui gravando programas, a gente está fazendo jornal, a gente está produzindo jornal, os editores estão montando as matérias, então a gente não parou, a gente continuou produzindo, isso em respeito à saúde de cada um dos colaboradores da TV Alesp. Não estou falando isso, que ninguém me mandou falar isso, eu estou falando porque é um fato de que a gente precisa da colaboração do empregador para que as coisas funcionem e a gente não tenha um número absurdo de mortos no Brasil. Agora, Mel, tem uma pergunta para você, né? Eu acabo entrevistando todo mundo, seja meu colega de trabalho. Já entrevistei a Lília hoje, vou te entrevistar agora. Eu sei que você mora aí na região de São Mateus, né? Aqui em São Paulo. Não, Grajaú. Grajaú, não, eu falei São Mateus, eu pensei Grajaú e falei São Mateus. Grajaú. Grajaú é uma região importante de São Paulo, é uma região grande, né? Tem vários bairros em volta. Como é que está a situação aí? Dá um testemunho aí para a gente de como que está a situação no Grajaú. Lu, é importante a gente dizer que assim, o Grajaú, só para as pessoas dimensionarem, fica depois do Autódromo de Interlagos, que é uma região conhecida aí nacionalmente, internacionalmente, mas está mais para a periferia. O Grajaú tem 500 mil habitantes, mais do que 75% das cidades do interior. Mais do que 90% das cidades brasileiras. O Grajaú é maior do que... seria uma cidade média para grande, né? Sim. E muitas pessoas não estão respeitando o isolamento social, isso é lamentável. E eu tenho acompanhado os números dos postos da região, eu tenho acompanhado de muito perto, porque estou preocupada de verdade com a questão, e vejo que a gente tem crescido o número de infectados e mortos numa velocidade muito absurda. Então, assim, eu moro num dos bairros mais antigos aqui da região, e ver pessoas, e aí, obviamente, que isso significa que os moradores também têm muito tempo aqui no bairro, e ver casos de mortos aqui em ruas muito próximas da minha casa é muito chocante e tem acontecido com muita frequência. Então, as pessoas na periferia têm desrespeitado muito, embora, assim, eu vejo, por exemplo, as pequenas, as lojas, os comércios de alimento fazendo delivery, fazendo alternativas aí, eu vejo fazendo isso com muita frequência, mas ainda está muito abaixo. Eu vou te dar um exemplo, Lu, que na verdade, assim, pouco antes da gente entrar no ar, estava aqui rezando para demorar um pouquinho mais, não por nada, porque eu fiz, o entregador veio aqui entregar alguns produtos que nós compramos e as cachorras começaram a latir. Então eu falei assim, como é que eu vou entrar no link com todo mundo latindo? Agora não dá. Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Outro dia, a nossa repórter aqui, Lilian Busato, né, foi entrevistar o governador João Dória. Posso contar? Pode, foi ao vivo. Foi fazer uma entrevista ao vivo com o governador João Dória. E no meio da entrevista, ela estava me contando aqui mais cedo que os cachorros dela, a cachorra dela, a cadela dela, viu a voz dela e começou a latir. E ela entrevistando por Skype o governador João Dória e a cadela latindo. Lilian nem se abalou, continuou fazendo a pergunta, fez lá, foi profissional na hora, enfim, fez a pergunta. E aí o governador João Dória ouviu
né, o latido do cachorro, aí ele comentou. Ele foi bacana, ele foi fofo, bacana, né? E tal. foi bacana. E aí falou do cachorro. Isso acontece. Assim, o sistema home office hoje, né? A gente está tendo que se reinventar dentro de casa, com filho, com cachorros, né? E trabalhar. Um gato, né? Outro dia eu estava gravando um programa, todo mundo já conhece meu gato, o Miguel, um gato enorme, pesa 9 quilos. Outro dia eu estava ele estava na mesa lá, assim, eu estava gravando um programa, um assunto sério. Ele viu um paninho lá, cheio de coisa em cima do paninho, ele subiu em cima da mesa, onde estava a câmera, puxou o paninho, caiu tudo no chão, foi uma confusão. Faz parte, assim, faz parte. O cachorro latir, não tem problema nenhum. Olha, eu vi essa intervenção da cachorrinha da Lilian e eu achei muito bonitinho. E achei que deu tudo certo, foi tudo ótimo. Tá certo, eu gostaria Sabe qual que é o problema? É que aqui eu tenho 4. Que são 2 minhas e 2 do meu irmão, que está reformando a casa dele e elas estão hospedadas aqui. Então, se uma começa, aí fica a sinfonia, aí fica um pouco complicado. Tá certo, gostaria de agradecer a nossa repórter, a Melissa Araújo. Oi, Melissa. Posso dar uma informação rapidinho? Fala. Que é uma dica muito importante, que é o seguinte: desde que começou a pandemia, a Enel, que é a empresa que administra aqui o fornecimento de energia elétrica de São Paulo, ela tirou os colaboradores das ruas, aquele pessoal que vai de porta em porta medir a energia. Só que as pessoas precisam que seja feita essa medição para a elaboração da conta. Então, a Enel disponibilizou no seu aplicativo a opção de autoleitura da sua casa. Então, você baixa na loja virtual o aplicativo da Enel, cadastra a sua instalação, manda uma foto para eles. Essa foto tem que conter os números lá do seu gasto do mês e mais o código do próprio relógio. Você manda isso para eles e eles vão fazer a elaboração da sua conta. Só que tem que se atentar à data que é feita a medição da sua casa. Então, e o próprio aplicativo avisa isso. Quando você tenta mandar a foto e não é a data, ele fala, não é a data correta. Então, é autoexplicativo, é muito fácil. Aí você pode pensar assim, eu não vou mandar, a minha conta vai vir mais barata. Não vai, não. Eles vão ver os últimos 12 meses para fazer a média da sua conta e te mandar essa conta do mês. E aí, com isso, pode ser que venha mais caro. Ou então, quando o pessoal voltar a medir se você gastou muito mais, vai vir mais caro. Okay, então, manda para eles, é rapidinho, é super fácil. Tá bom, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E a gente se fala mais na próxima semana. Obrigado. Obrigada, Mel. Bom dia. Para vocês. Beijo. Beijo, Mel.